Você está entrando no universo de quem move o sistema financeiro. Este é o Em Foco Cast Bancário, o videocast do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região. Um espaço para informar, debater e dar voz à categoria, com temas sobre trabalho, economia, direitos e os desafios do setor financeiro. Seja bem-vindo. Está no ar o Em Foco Cast Bancário. Todos os dias, milhares de bancárias e bancários entram para trabalhar, levando mais do que uma mochila ou uma bolsa. Levam metas para cumprir, cobranças para responder, responsabilidades, preocupações e muitas vezes um peso que ninguém consegue enxergar. O que acontece quando essa pressão deixa de apenas fazer parte da rotina e passa a comprometer a saúde? Foi olhando para essa realidade que surgiu o projeto Cuidar na Mente Também é Meta, uma iniciativa do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região, que percorreu diversas agências promovendo informação, conscientização e diálogo sobre saúde mental. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou Ana Daíra Teixeira e recebo para este episódio pessoas queridíssimas aqui, né? A psicóloga do projeto, Sandra Honorato. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. O responsável pelo marketing, levantamento de dados, né? E Arley Estrela. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E a nossa diretora de comunicação, que vocês já conhecem muito bem, Andresa Andrade. Bem-vindo, gente. Obrigada, é sempre uma honra receber vocês aqui, viu? Obrigado. Maravilha. Então, vamos começar o nosso bate-papo, Sandra? Vamos começar com você? Sandra, muita gente acha que o adoecimento mental, ele acontece de repente, do nada. Isso é verdade? Não. Os sinais, eles surgem no decorrer da sua vida. No caso da vida laboral, eles vão surgindo gradativamente. O que acontece é que a gente ignora esses traços, esses sintomas e a gente negligencia. Entendeu? Mas, assim, nunca é de repente. O corpo, ele vai dando sinais? Sim. E eu diria que o primeiro sinal é a insônia. Na maioria dos casos que eu ouvi no decorrer da minha vida profissional, um relato, assim, frequente era sobre a insônia. Então, a perda da concentração e a insônia, eu acredito que eram os iniciais. E assim, tem um sintoma, você já falou aí, mas tem algum outro que aparece e o trabalhador ignora? Além da insônia e da falta da concentração, tem mais algum? Eu acredito que o mais característico é o esgotamento físico e mental. É você ter um estranhamento daquele ambiente. É você se sentir não fazendo parte. Aquela tristeza, aquela desmotivação e aquela sensação de que você não é capaz. Então, eu acredito que essa incapacidade de gerir suas emoções naquele ambiente faz com que você adoeça. Existe uma diferença entre estar cansado e esgotado? Total. O cansaço, gente, a gente tem pontualmente, a gente descansa e a gente repõe as energias. Vou dar um exemplo. A gente tem um trabalho pontual que exige uma dedicação maior e a gente se empenha nele. A gente tem prazo, a gente tem aquele cronograma que a gente tem que seguir, mas a gente conclui aquele trabalho, a gente chega em casa, depois da nossa rotina, né, toma um banho, se alimenta, bate um papo e vai dormir. No outro dia você acorda revigorado. No caso da síndrome do burnout, não. Não tem descanso que te dê a tranquilidade de agir no outro dia de uma forma produtiva. Você tem esse cansaço excessivo o tempo todo. E você se sente incapaz de realizar aquelas atividades que antes você conseguia. Isso é muito presente. Existe um perfil de trabalhador que costuma demorar mais a pedir ajuda? Sim. Os comprometidos, os que não gostam de delegar, os que têm medo de perder o emprego por serem taxados de incompetentes ou preguiçosos, não é? Que não pedem ajuda,
que gostam do que faz. Lembra que nas nossas rodas de conversa a gente dizia, as pessoas também adoecem fazendo o que gosta. Então, existia aquele mito de que as pessoas que adoeciam eram aquelas que faziam um trabalho que achavam chato, enfadonho, estavam numa área que não se identificavam. Isso não é verdade plenamente. Pode acontecer esses casos. Mas eu diria que a gente perde a noção do que a gente está excedendo. Fazer o que a gente gosta de forma excessiva também nos adoece. E existe alguma maneira de ajudar essa pessoa que não se enxerga doente? Olha, a nossa rede, as pessoas mais próximas, elas sempre percebem, né? Então, a gente tem um colega de trabalho, um cônjuge, um amigo próximo, familiares. As pessoas que trabalham como cliente da gente, né? Que toda área a gente tem pessoas que a gente trabalha para ela, uma atividade que a gente tem outras pessoas, esses membros, eles conseguem enxergar quando a gente está saindo do nosso eixo, porque às vezes a gente não percebe. Então, quando a gente tem essa rede, que tem esse contato e que as pessoas dão esse feedback, é importante. E, obviamente, a gente tem que aceitar esse feedback, porque às vezes a gente não enxerga. Exatamente. Né? Não consegue perceber. Vocês já passaram por isso, meninos? Certeza. E eu tive a rede de apoio que pontuou e que eu ouvi. Né? É importante. É importante. Procurei ajuda. Né? Fundamental. É fundamental. A ajuda é especializada. Como você olha, você tem um colega que identifica, porque ele convive muito com você, um parente, mas ele não tem o know-how, né, para que possa nos ajudar de fato e de direito, né? Então, a gente tem que procurar os especialistas, no caso, né, para que possam nos ajudar. E continuar ainda com essa rede de apoio, que é muito importante, ter aquelas pessoas que nos acolham, né? As pessoas que estão perto de nós. Sem querer julgar, como diz, né? Mas, assim, é tão complicado entender, né? Por que não pedir ajuda? Porque se a gente está com uma dor física, né? Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, enfim, a gente vai lá, toma um remedinho e melhora. E por que, não é? O emocional tem tanto esse tabu, essa resistência. Será que isso é algo que vem lá de trás? Com certeza. Eu acredito que essa resistência está diminuindo, mas ainda ela existe, né? Nós somos educados, e principalmente nesse mundo corporativo, a não demonstrar fraqueza, porque fraqueza é sinônimo de insucesso, de incompetência, de baixo de desempenho, né? E nós somos a sociedade do desempenho e a gente trabalha com essa performance. E isso vai nos rotular como improdutivos e como pessoas que não são suficientes para aquela atividade que a gente tem a responsabilidade e a capacidade de exercer, porém, por estar adoecidos, a gente não percebe. É muito comum. Demais. Então, gente, aí falando, né, em tudo isso, Andresa, deixa eu te perguntar uma coisa. A categoria bancária, como a Sandra falou aí do ambiente corporativo, ela aparece frequentemente como uma das mais adoecidas. Por que esses dados? Hoje, segundo o INSS, mais de 25% das pessoas que dão entrada, né, com os benefícios são bancários. 25% no Brasil. Ou seja, é 1/4 de toda a população, né, doente psicologicamente, assim, e que a gente fala que notificadas, né, que estão adoecidas mentalmente. Então, a gente leva em consideração na nossa vivência, são as autocobranças, né, metas abusivas, que a gente vê. O não reconhecimento pelo trabalho feito. E como Sandra falou, e isso é muito notório, a questão da insuficiência. A partir do momento que o trabalhador ele é cobrado, ele dá 100% dele. Ele não entrega, digamos assim, e ele, às vezes, é apontado dentro do ambiente onde vive, onde, às vezes, acontece até o assédio moral, por isso, eles são ranqueados, né? Ele se sente insuficiente. Ele se sente incapaz. E isso ataca diretamente a autoestima dele, a baixa autoestima dele. Né? Então, isso vem sendo um problema bem recorrente diante desses fatores. Até porque o trabalho é de onde ele tira a sua subsistência.
Então, conforme ele tem os seus compromissos, né, fixos todo mês, então ele tem um medo. O medo de perder aquela função, se for um empregado de banco público, e se for um empregado de banco privado, ele tem medo de perder o emprego. Né? E aí, de repente, ele ascendeu, né, dentro da empresa e a vida dele também ascendeu. Ele colocou o filho dele numa escola melhor, ele comprou ou financiou uma casa maior, melhor. Então, assim, um carro, enfim, tem todo um contexto onde ele, aquela remuneração dele, baseada nas metas, vão pagar a vida dele, né? Vai custear a vida dele. Então, ele se sente com medo, acuado. Então, realmente, é a forma que a gente enxerga desse adoecimento. E como eu sempre digo, em todos os momentos que estamos falando, eles adoecem. E quem adoece mentalmente acaba passando isso para a sua família. Né? Sua família adoece junto. Às vezes vem o final de um casamento, às vezes podem adentrar em alcoolismo. Né? Tem todo um nicho de situações e muitas vezes eles não procuram um atendimento especializado. Eles vão onde é mais fácil. Né? Aí vão adoecendo e vem aí tendo pânico de trabalhar, não satisfeito no meio onde trabalha, mas não porque não gosta, mas porque se sente incapaz, se sente o centro das atenções, mas o centro das atenções negativas. Então, para ele, isso traz assim um pânico de verdade. Né? A gente já viu situações de bancários passarem para ir para o banco, quando passar num carro na frente da agência e dizer: gente, eu não tive coragem, eu fui embora, e foi direto para um hospital psiquiátrico, porque viu naquele momento que ele não conseguia. E ele viu que precisava de ajuda. E ele saiu, isso foi um testemunho, e ele saiu diretamente dali, porque ele disse: senão eu vou explodir. Então, é dessa forma que está acontecendo, infelizmente. É lamentável, mas é a verdade. Interessante. Eu não sou bancária, né? Mas eu já passei por isso quando eu trabalhava em outra instituição. Assim, é horrível você ter que ir trabalhar sem querer, assim, sem nem explicar o sentimento de quando amanhece o dia e a gente, meu Deus, eu tenho que levantar e tenho que ir para aquele lugar e tenho que dar meu melhor. Passei trancos e barrancos, mas sobrevivi, graças a Deus. Primeiro tive a iniciativa de mudar, porque muita gente, né, quer permanecer ali, no que está ali adoecendo. Então, quando eu vi que aquilo já não estava mais fazendo bem para mim, eu fui-me embora, me mandei, né? Mas, Sandra, pegando aí a deixa de Andresa, né, como o ambiente corporativo, o bancário, ele trabalha muito na pressão, nas metas, é possível ter saúde mental num ambiente de pressão? Olha, quando a gente pensa em pressão, a pressão pode existir num ambiente saudável, quando ela não é de forma constante. Você é pressionado por um prazo que você tem que entregar um trabalho. A gente estava discutindo isso antes de vir para cá. Cronograma, prazos, né? Não é isso, André? Isso. A gente estava dizendo isso daí. A gente tem esse cronograma, então a gente se sente pressionado. Mas quando essa pressão ela é carregada de outros fatores, essa constância, esse clima de hostilidade, onde a gente não tem um clima de parceria, a competitividade, né? Aquela irritabilidade, né? Você se sentir diminuído, exposto. Em alguns ambientes, as pessoas relatam que é chamado a atenção em público. Isso faz com que essa pressão ela seja nociva. Tá? Então, um ambiente saudável é aquele que você discute, porque em todo lugar a gente tem que dar resultado, isso é fato. Na vida a gente tem que ter desempenho. Mas é o como, né? E quando a gente tem uma equipe que ela trabalha em conjunto, a gente consegue dar o resultado de uma forma menos sofrida. É possível. Então, assim, para mim, um ambiente saudável é aquele que você tem parceiros e parceiras, independente da sua posição dentro da instituição, que a gente consegue dar conta das nossas demandas sem tanto sofrimento. Sem a gente estar sendo testado o tempo todo. Né? É muito exaustivo isso. Exatamente. O burnout, né? Talvez seja novo. Vamos quebrar mitos agora. Vamos. Ele é frescura?
Não existe. Eu brincava com o Yarley. Você pode adoecer sem perceber. Então, o burnout é frescura. Eu estava brincando com o Yarley antes, a gente dizia assim, quando a gente estava construindo material, não existe lamento sem fundamento. Tá? Então, eu fiz aqui um resumozinho para a gente ter noção do que é a síndrome de burnout, como é séria e como ela já vem assim, sendo discutida nos últimos 5 anos. Eu fui pensar como é que isso se deu, né? Porque sempre existiu, gente. Sempre existiu, tá? O que acontece é que agora a gente está vendo essa exposição, a gente está falando mais sobre. E aí eu fui pensar, né? Quem define o conceito de saúde? A Organização Mundial de Saúde, que é uma agência que ela regula e cuida da saúde no mundo inteiro. Ela é uma entidade respeitada mundialmente, né? E aí eu pensei em uma sucessão de marcos que a gente teve nesses últimos 5 anos que fazem com que a gente chegue a essa questão da síndrome de burnout, tá? Então, eu tenho a pandemia como um marco muito grande para a gente trazer essa discussão de saúde mental para o foco, né? Então, em março de 2020, houve uma declaração oficial da Organização Mundial de Saúde em relação à pandemia. Vocês lembram naquele momento? A gente estava conversando também sobre aquele momento, como foi difícil. E aí, o que aconteceu naquele momento, gente? A gente teve o esgotamento de alguns profissionais, principalmente os profissionais da área de saúde, e a gente teve uma crise generalizada de ansiedade da população, com medo da contaminação, né, dos seus entes e de si mesmo. Então, a partir daí, eu vi que profissionais como psiquiatras e psicólogos começaram a ser mais demandados e mais valorizados pelo evento e pelo período. Isso é um fato, né? E aí a gente vem, novamente, a Organização Mundial da Saúde classifica, né, a classificação internacional das doenças, que é o CID, a síndrome de burnout, como uma doença ocupacional. Isso em janeiro de 2022. Isso é um marco, né? Ou seja, mundialmente, gente, essa agência ela é mundial. Então, isso não é realidade só do Brasil, não é realidade só local, né? É por isso que é tão preocupante. E aí, eu lembro que aí a CIPA, em 2023, em março de 2023, teve que incluir o assédio, passou a fazer parte. Hoje a gente tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, que assédio pode ser sexual ou moral. Veja como nos últimos 5 anos a gente tem fatos e eventos que são importantes. E aí, em 2024, vem a atualização da NR1, falando sobre os riscos psicossociais. E o Brasil, em janeiro de 2025, ou seja, 3 anos depois, adota a síndrome de burnout com esse CID como doença ocupacional. Qual é a grande questão? É que as pessoas que estão trabalhando e que são atestadas por um profissional qualificado, elas têm direito ao afastamento, à estabilidade e a uma indenização. Possivelmente, em alguns casos, teria direito. E isso cria o quê? Né? Uma resistência para essa classificação e para essa validação da síndrome de burnout. Não é frescura, nunca foi e não é. É um problema sério que a gente precisa se debruçar sobre ele. Voltar para ele. Se voltar para ele. Então, vamos falar agora sobre o projeto Cuidar da Mente Também é Meta? Vamos. Andresa, conta aí. Em que momento o sindicato percebeu que essa preocupação com a saúde do trabalhador, ele precisava se tornar em um projeto? Quando nós começamos a perceber, né, esses afastamentos dos nossos bancários da nossa base, né? Fora toda a questão nacional, mas como a gente é muito ligado à nossa base, a gente começou a perceber isso. O afastamento, o adoecimento, chega nas agências, cadê fulano? Fulano não veio, está afastado. Né? Então, os atendimentos jurídicos. Então, a gente veio percebendo isso, esse crescimento, e veio percebendo também que mudou. Antes existia esse afastamento por ler, dor, né? Problema na coluna, no ombro. E a gente veio percebendo que estava mudando drasticamente. E
essa parte física, ela acabou quase que desaparecendo, digamos assim, em relação à parte psíquica. Em relação a esse esgotamento, a esse pânico, né? Então, nós pensamos nesse projeto, né, Cuidar da Mente Também é Meta, com a proposta maior de prevenir, né? Então, a nossa preocupação é que o bancário que está doente se cuide, que ele possa buscar, né, o tratamento, os especialistas. Ele também pode contar conosco, do sindicato, mas, acima de tudo, a gente quer que aquele bancário que está na agência, ele não adoeça também. Porque a gente sabe, não é, Sandra, que quando a pessoa tem um adoecimento mental, aquilo ficam sequelas por toda a sua vida. Aquilo repercute em outros planos, como eu já havia falado. Então, assim, nossa maior preocupação enquanto entidade é cuidar desse bancário para que ele não chegue nesse estágio. Então, nós pensamos no projeto Cuidar da Mente Também é Meta, né, que consiste, nós pensamos em procurar uma profissional, foi aí que nós encontramos Sandra, que nos trouxe Yarley, né? Acabou que junto com toda a diretoria, com você, Daíra, também, que participou também, nós pensamos e construímos isso. Mas como falar de um assunto tão pesado, né? Tão dolorido, né? Difícil de ser falado, como a gente já falou aqui também, às vezes como um tabu, né? De que eu estou doente mentalmente, é difícil de se falar isso. Então, nós pensamos nesse projeto, irmos para as agências, fazermos rodas de conversas, né? Antes dessas rodas, nós pensamos o que é que a gente poderia fazer para tornar isso leve. A gente fazia normalmente um coffee break, né? Juntava todo mundo, já tinha uma interação. Quebra-gelo, né? Exatamente. E aquela questão, como você falou, Sandra, às vezes os nossos pares nos adoecem também. É verdade. Né? Às vezes nem vem de cima para baixo, às vezes vem lateralizado. Então, ali é um momento de quebra-gelo, como você falou, tanto dos pares, para que eles pudessem se olhar, né? Para que eles pudessem ali interagir entre si de uma forma. É um lanche, é uma conversa, é um bate-papo. Ao término disso, né, dessa confraternização, nós tínhamos essa roda de conversa e era basicamente isso, uma roda. A Sandra sempre fez questão, e a gente também, que ficasse uma roda para que todo mundo pudesse se ver, se olhar, com algumas exceções de agências muito grandes que realmente não tinha como a gente fazer uma roda, né? Mas aí eram todas as pessoas. E Sandra preparou um material muito significativo, um material fácil de se entender, um material leve, onde ela trouxe esse assunto de forma que todo mundo se sentiu à vontade para falar, para debater, não se sentiu olhado assim, todos os holofotes estão em mim, estava todo mundo ali no mesmo barco, né? Então, todos nós, enquanto profissionais, enquanto dirigentes sindicais, enquanto bancários da base, estavam ali iguais, todos nós iguais. Porque, como Sandra disse, não só o bancário da base adoece, o dirigente sindical também pode adoecer, né? Existe o comprometimento nosso, junto com a nossa categoria, e a gente realmente se preocupa com isso, né? Então, basicamente, era esse o projeto, e foi excelente. Junto dessas conversas, nós levamos um questionário que pegamos algumas informações acerca, né, do que eles estavam passando no momento. No final de tudo, ele era totalmente sigiloso, não precisava de identificação, mas apenas para a gente sentir realmente a nossa base, Campina Grande, não um recorte do que estava acontecendo aqui, que em seguida a gente vai ter um relato mais preciso. Mas basicamente foi isso. Tiveram vídeos, né? Foram passados pequenos vídeos, indicação de livros, indicação de séries, de filmes, que eu acho que abrangia qualquer tipo de bancário. O bancário que gosta de ler, o bancário que gosta de assistir um filme, né? Às vezes não tem tempo de assistir, de parar, mas ouvia ali pelo YouTube, e ele ia se identificando. Aí foi começando. Um que dizia, eu já senti isso. Para aquilo que você perguntou, Daíra, às vezes a pessoa está doente e nem sabe.
Às vezes a pessoa sente e não entende que aquilo é uma doença, que aquilo ali está atingindo ele, né? E o outro, né? E o Como outro. a gente conversou aqui. Isso. Eu me lembro também quando a gente começou a pensar no nome, né? E o nome. Foram muitas discussões, mas assim, no final foi muito legal, porque se trabalhava tanto isso, meta, então que a saúde mental também se torne parte da sua meta. Aí casou demais, né? Ficou perfeito. Modéstia à parte. Criação, né? De Ana Daíra Teixeira. Ficou muito bom, assim. Uma meta prioritária, né? Exatamente, uma meta prioritária. Se você prioriza tudo, então a saúde, né? Deixa eu fazer um adendo aqui que eu acho super importante. Primeiramente, agradecer o convite. Eu fiquei muito lisonjeada na época e ainda estamos, né, Yarley? Com certeza. Esse é um trabalho super prazeroso. Primeira iniciativa do sindicato que para mim foi assim, pioneiro, louvável, de fato, porque se discute muito, a gente vê muita matéria, artigos, né? Se você entrar no Instagram, se você entrar no LinkedIn, né? Todas as redes discutindo essas temáticas, mas vamos olhar para o nosso universo, né? E construir esse material junto com o Yarley, que tem uma criatividade muito grande para a gente construir um material leve de um assunto denso. Porque a gente, quando trouxe a leveza, né, Andresa? Nosso intuito não era desclassificar o problema e dizer, não tem importância, é uma coisa boba e tola, não. A gente queria que as pessoas se sentissem à vontade para elas expressarem verdadeiramente o que elas estavam sentindo. Isso inclui todas as pessoas, inclusive gestores, tá? Porque às vezes a gente acha que só quem adoece é o que é subordinado. Não, a gente está falando sobre todos nós, inclusive nós da área de saúde. E aí eu acredito, Andresa e Daíra, como representantes do sindicato, parabenizar vocês por essa iniciativa. É um projeto atemporal. Cuidar da mente também é meta. É uma meta de um projeto que pode se tornar um programa. Por quê? Porque a nossa saúde integral é essencial para a nossa vida. A gente passa os melhores anos da nossa existência dentro de uma instituição. A nossa maior energia é na idade que a gente está dentro de uma instituição, de uma empresa, né? Ou empreendendo. E aí, assim, de fato, eu fiquei lisonjeada, orgulhosa, motivada, engajada, assim, eu digo, que bom, né? E Arley, para mim é um prazer de verdade. E aqui, hoje, mais ainda. Por quê? Porque a gente está discutindo uma temática que nos atravessa. Todos nós, como seres humanos, vivendo num mundo de produção, precisamos refletir, né? Refletir sobre isso e ter foco, né? No problema que existe e buscar alternativas. Ô, Andresa, e como foi a recepção dos bancários? A recepção foi incrível, né? Eles nos receberam com muito carinho. Muitas pessoas tinham visto Sandra pela primeira vez, mas se sentiram à vontade para ir lá depois, conversar com ela, falar, perguntar para Yarley, onde é que eu acho esse vídeo? Aí, já na segunda, Yarley já trouxe um QR Code. Então, assim, nós fomos aprimorando a cada roda de conversa. Inclusive, a gente já tem demanda de pessoas pedindo para a gente voltar, viu, Sandra? Já tem bancários pedindo, que acharam, né, no caso, que depois das nossas rodas de conversa, houve uma energia diferente. Ficou uma semente em cada lugar que a gente foi, né? Então, assim, isso também nos orgulha muito, porque a gente vê que está indo no caminho certo, né? E a gente quer continuar, né? Ajudando, né? E trabalhando junto com eles, isso, da melhor forma possível, com a ajuda de profissionais tão competentes, né? Que bom que foi um casamento, eu acho, assim, foi um flerte que deu certo. Bem sucedido. E tão interessante o quanto a gente pensava numa coisa. Sandra já vinha, a gente ia com o caju, Sandra já estava com a castanha voltando. Eu digo, parece que ela está dentro da nossa mente, né? Então, realmente casou. Tudo que a gente pensava, Sandra conseguiu colocar aquilo em prática, naquelas rodas, né? Naquele material, né? E essa constância realmente, e essa preocupação que a gente também vê dela. E aí, como é que tá? Vocês sentiram? Então, acho que houve uma sinergia
entre todos os envolvidos. Entre os bancários da base, entre os dirigentes sindicais, entre os convidados, que hoje eu acho que nem são convidados, eu acho que já fazem parte realmente, né, disso. Ana Daíra aí, que construiu, assim, eu digo muito, assim, foi muito feliz, Ana Daíra, a sua proposta, né, desse tema. Como de tantos que tinham ali, você trouxe e todo mundo olhou, é esse. Todo mundo. Então, assim, foi um match, né? Deu match. Foi um match. Foi isso aí. Andresa e Sandra também podem dar sua contribuição. E Arli, você falou aqui numa situação que conhece pessoas que passavam em frente da agência, bancários, né? E precisaram ir direto para uma clínica. Mas, assim, dentro da agência também ali, vocês já se depararam com situações que foram normalizadas, né, nessas questões de saúde mental e que não é para ser? Sim, lamentavelmente. Eu lembro logo quando eu entrei no sindicato, acho que uns 10 anos atrás, logo nesse período, eu entrei, a gente tem acesso, né, à retaguarda, tudo, para beber água, e quando eu fui jogar o copinho, tinha uma caixa de Rivotril. Então, assim, a questão da banalização. Isso. Né? E eu comentei, eu fiquei bem chocada, né? Eu tinha acabado de chegar, enfim. E aquilo era normal. Em seguida, com o passar do tempo, quando a gente falava, como é que você está? O bancário só fazia abrir a gaveta e dizer, olha aqui. Mostrava a gente os remédios, né? Que estavam tomando, receitas, né? Então, assim, mais um motivo para que a gente buscasse fazer algo. O que é que a gente pode fazer enquanto entidade? Mas são relatos de gente de dizer assim, eu estou aqui trabalhando e, de repente, sinto aquela vontade de chorar, fecho o meu computador, vou no banheiro, choro, engulo o choro, dou uma batidinha no rosto e volto para trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, são muitos relatos, Daíra, muitos relatos que a gente viu. Né? E aí, Sandra, o que é que a gente não pode banalizar no ambiente de trabalho? Existe uma questão também, gente, que eu fui há muitos anos eu trabalhei em recursos humanos e eu percebia muito que existia, na nossa visão, né, do mundo corporativo, de um modo geral, como se as pessoas que se queixassem, cada caso é um caso, tá? Então, como se as pessoas que se queixassem, elas tivessem muito mimimi, né? O termo que hoje se fala, né? Tem muito mimimi, você é uma pessoa que só muda o endereço, é assim mesmo. Essa banalização, eu acredito que cada caso é um caso, por isso, como a Andresa falou, é importante daí da gente ter uma avaliação de um profissional qualificado. Eu acredito que existem bons psiquiatras, bons psicólogos e psicólogas, para a gente ter essa avaliação e não banalizar. Existem questões que são momentâneas, de um mal-estar, que ali mesmo se resolve, por isso que é importante quando a gente tem uma equipe que tem parcerias, que consegue saber que aquele outro não está bem, que aquilo ali é momentâneo, que é pontual, e dar esse suporte, né? Sempre tem pessoas em equipes que têm esse olhar mais cuidadoso, eu acredito, a maioria, né, dos lugares. Mas essa banalização da pessoa mesmo, o autoconhecimento, a pessoa perceber, eu era assim e agora não estou. Por quê? O que é que tá? A gente se debruçar sobre aquilo, né? Só que a gente vive num mundo tão dinâmico que às vezes a gente não tem tempo nem de refletir sobre o que acontece conosco. E aí uma forma da gente hostilizar o outro é dizer que é frescura, né? Que é mimimi, e generalizar um caso pontual de alguém que pode simular, que existem casos, mas eu diria que é a minoria. Porque senão essa estatística não estaria tão absurda. É verdade. Aí falando em banalização, eu lembrei aqui de uma história engraçada, não banalizando, né? Porque minha irmã é professora e professor também sofre, né? O coitado do professor sofre. É outra categoria que adoece muito. E é mais de educação infantil, né? Imagina, mas eu acho que em todas as esferas a educação é puxado, né? E aí, ela muito estressada, e a amiga dela muito estressada. Aí eu sempre fico brincando com ela, se ela assistir, Mari, me desculpe, mas pra você que eu fico, Mari, cadê seu Rivotril? Cadê seu Rivotril? Ela morre de rir, porque assim, ela tem uma resistênciazinha, né, de procurar ajuda. Mas eu digo assim, brincando com ela, mas pra incentivar.
Ela morreu de rir comigo, que eu fiz, mulher, todo mundo tem um Rivotril para chamar de seu. Mas, assim, infelizmente, que isso não se torne normal, né? Que isso, mas, assim, uma forma de também ela enxergar de forma mais leve, né? Não ter tanto preconceito de procurar ajuda, né? Porque tem gente que tem medo do remédio, né? Que o remédio vai me dopar, que o remédio, né? E quando é supervisionado... Isso. Tá, eu acredito que a tranquilo. gente precisa evitar, para antidepressivos e ansiolíticos, a automedicação. Porque existe todo um critério, seu peso, sua idade, qual foi sua demanda, esse desmame depois que tem que acontecer. Então, assim, gente, a automedicação não é o melhor caminho, né? Às vezes uma psicoterapia já é suficiente para alguns casos. Isso, Outros precisam da psicoterapia aliado a uma medicação, tudo bem, mas que seja prescrito por um profissional, porque o humor é importante. Daí eu acho que o humor salva, né? A gente brinca de situações até para a gente sobreviver. Exatamente. Porque o humor também para a gente é um mecanismo de defesa. Só que a gente não pode usar o cinismo. Isso. Um traço também que eu percebi e percebo é a gente ficar muito irônico e sarcástico em relação à empresa que a gente trabalha e sobre as demandas que a gente tem que dar conta. Isso é um traço de quem está com a síndrome. Por quê? Porque ele começa a não se sentir mais engajado, então nada de bom que possa ser ofertado para ele vai fazer efeito. Então, essa questão do humor, sem ser ácido, ele é bom, né? Essa brincadeira que você faz com a sua irmã, pela intimidade que você tem, mas eu acredito que é aquela conversa franca mesmo, para orientar, para ver se é uma coisa passageira ou se precisa de ajuda. Eu gosto muito desse tema, né? Leio bastante. Sim. E eu já vi, assim, como é que funciona o remédio, a função do remédio para quem tem tanto medo de tomar, né? Que ele funciona como um autorregulador. Sim, um exatamente. autorregulador ali das emoções, né? Então, assim, que as pessoas não tenham medo Sim. disso. Porque foi o que a gente falou lá no início, né? Tem um remedinho para dor de cabeça, não vai passar? O remedinho para diabetes, enfim. A mesma coisa é a mente, né? É assim, você vai continuar sofrendo por quê? Para quê? Se você pode pedir ajuda, se você tem como, né, se tornar mais leve. Mas vamos lá, vamos ouvir a voz do nosso amigo Yarley, porque ele está muito caladinho. Estou aqui admirado ouvindo vocês. E agora a gente quer ouvir a voz dele. Yarley, você fez um papel fundamental nesse projeto, que foi o levantamento de dados, né? Então, assim, eu queria que você contasse pra gente como foi isso, se teve algo ali que te chamou a atenção. Conte aí, fale a sua experiência, queremos lhe ouvir. Vamos lá. Gente, eu queria aproveitar essa brechinha aqui, reforçar o nosso agradecimento, né, Sandra? Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade, por essa parceria, esse trabalho que a gente está desenvolvendo em conjunto. Realmente é empolgante, é muito bom contar com vocês e contribuir. E também dizer que eu fiquei empolgado com essa ideia, né, do EnfocoCast, porque eu acompanho vocês e eu acho muito, muito bacana os formatos, os meios de comunicação. E como eu sou um comunicador, ver vocês se desdobrando assim em mais uma ferramenta ali para o bancário, tá acompanhando, além das redes sociais, do site, outros canais de comunicação. Eu acho muito massa, eu acho muito legal. Eu consumo muito videocast, então parabéns para vocês pela iniciativa. E, gente, voltando à questão dos dados, né? Como eles se deram. Os dados só foram possíveis porque existia um trabalho coletivo por trás. Antes dos dados, antes daquela informação na planilha, daquele número, teve um trabalho de várias mãos ali, né? Que somaram para a gente ter esse resultado. Então, como a Andreisa pontuou ao início, né, eles já estavam vendo uma movimentação ali na categoria de adoecimento. A gente teve também a questão de burnout em alta, pandemia, né? Então, a partir dessa conjuntura, foi desenvolvido o trabalho, né? As rodas de conversa. A partir dessas rodas de conversa, no final se tinham questionários individuais e anônimos, né? E, ou seja, houve um passo a passo, né? Um processo, um após o outro ali, para se consolidar esses dados, né? Que veio através também da fala. E assim, voltando a um pouco do campo da comunicação, né? A gente tem que pensar em métodos até para ter uma segurança a respeito do que está falando,
como a Andresa pontuou, queria-se ter um recorte da cidade, da categoria em Campina Grande e região. Então, a gente também teve que se munir de métodos, né? Qualitativos, quantitativos. Por isso, esses questionários anônimos tão importantes, por isso os relatos individuais. Então, essa foi a conjuntura até a gente chegar num resultado final. Ano passado foram 15 agências visitadas, né? Privadas e públicas. Teve 293, se eu não me engano, quase 300 participantes desses questionários. Então, ali um dado qualitativo muito significativo. A gente depois, nas conversas internas, avaliou, identificou que foi algo muito representativo. Então, 2025 foi nessa conjuntura, 2026 estamos dando continuidade ao projeto, né? Vendo os próximos passos. E isso é muito importante, assim, é um ponto que é de destaque, que é para parabenizar, assim, o quanto foi feito de uma forma gradual, sabe? Hoje, principalmente, que a gente está nesse mundo muito acelerado, né? Onde as metas são urgentes, lógico que esse processo ele foi feito com uma importância, né? Seguindo prazo, seguindo compromisso, mas também mostrar essa visão do quanto espaçamento foi necessário para a gente ter esses dados qualitativos. Então, é esse o contexto do parâmetro, assim, da captação dos dados, né? E da organização dele e dos desdobramentos que a gente vai tomar adiante após essa conclusão. E assim, lá no levantamento, houve algum dado, estatística que te chamou a atenção? Ana, eu acho que o dado que mais me chamou a atenção foi no nosso início da pesquisa, após a apresentação da problematização, da contextualização que o sindicato, a gente fez uma pesquisa para entender o cenário nacional, né? E dentro dessa pesquisa, nesse âmbito da comunicação mesmo, uma coisa que me chocou muito eram manchetes alarmantes, assim, de o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o terceiro país mais depressivo do mundo e, em primeiro lugar, mais depressivo na América Latina. Isso foi um choque. E como Sandra apontou também, né, a gente tá vivendo um pós-pandemia, digamos assim, teve o boom da pandemia, a literatura já dizia que isso seria uma consequência, né, a literatura médica, os profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras já pontuavam isso, né? Mas quando a gente se aprofundou, a gente viu que esses dados é muito correlacionado ao mundo do trabalho, sabe, esse adoecimento. Então isso foi o que mais me impactou. E o início da pesquisa, né, teve esse dado gritante e dentro do andamento da pesquisa a gente chega a 2025, 2026, a conclusão desses dados, desse levantamento. Outro que me impactou muito foi a questão justamente quantitativa, né? A classe representante ali, 293 pessoas, quase 300, responderam um questionário e isso, assim, brilhou o olho no sentido de uma margem de pesquisa. Isso é muito relevante, isso é muito empoderador para o sindicato, para a classe, se munir de ferramentas, assim, de dar nos próximos passos, de mostrar para a sociedade, de mostrar para a classe do quanto esse problema é latente, é existente, não é oba-oba, não é da boca para fora, realmente é um fato comprovado, sabe? Então foi que curioso, né? Um primeiro dado impactante logo no início da pesquisa e um segundo dado impactante logo no final da etapa, dessa primeira parte do projeto, né? E significativo, assim, achei muito interessante analisar essa conjuntura. E me diga uma coisa, a gente que está nos bastidores, a gente observa melhor, né? Tem um olhar melhor. Você ali, quando estava filmando, quando a gente estava ouvindo, se deparou com alguma situação que te chamou a atenção? Ana, eu adorei essa pergunta, porque assim, é uma coisa que eu costumo falar. A gente que também faz produção de conteúdo, trabalha captando vídeo, imagens, eu gosto de sempre falar assim, esse profissional ele tem que se portar um pouco como uma sombra.
Porque para não intimidar aquelas pessoas que estão ali no momento, estão assistindo, e o orgânico é sempre melhor, né? O natural, então eu gosto de falar muito isso. Vamos se portar como uma sombra, ficar por trás. E isso também gera esse momento de observar melhor. Desculpa. Gera esse momento de observar melhor, né? Então, ficava nítido. Quando Sandra fazia uma fala, quando a Andresa, a classe fazia uma fala, o quanto as pessoas, a postura corporal modificava, se inclinava, prestava atenção, alguns ficavam um pouco cabisbaixo, mas dava para perceber que estava sentindo uma identificação com aquela fala. E isso é muito importante, né, Sandra? Porque também mostra como, dentro desse campo da comunicação, a fala ela foi assertiva, ela realmente atingiu um objetivo ali, né? Se aquela pessoa que está ouvindo, ela teve um impacto e reagiu daquela forma, então isso fica claro que realmente tocou em algum cantinho dela ali. E outra coisa que me emocionou até, assim, me empolgou, como as pessoas se sentiram à vontade para se abrir. Viram que era um local seguro, um local anônimo, e sentiram à vontade para relatar inúmeras situações, vivências, pensamentos. E quer queira ou não também, com tudo isso a gente ainda conseguia rir. Conseguia ter um momento de socialização, de descontrair. Levou uma reflexão que às vezes é uma pedrada, né? Aquela reflexão que você se identifica, dá um choque, mas no final ali todo mundo conseguia rir um pouquinho, desacelerar um pouquinho. E que mudança legal, né? Para a sua vida. Que reflexão interessante para lhe dar um despertar, lhe dar aquele estalo, né? Foi uma das coisas que mais me marcaram. Legal. Eu me lembro também, assim, num momento, acho que foi no Banco do Brasil, ali da 7 de setembro. Foi uma roda muito legal, assim, a gente saiu, todo mundo saiu com uma coisa boa, fluiu, foi um clima diferente, uma energia diferente, não foi? A gente se emocionou, riu, como disse a gente saiu dali diferente daquele dia. Não sei se vocês lembram dessa roda, mas foi muito, muito legal. Só fazendo esse relato de Arley bem interessante, só fazendo um comentário adicional, é muito importante quando a gente fala sobre as pessoas e as pessoas se sentem fazendo parte. Uma coisa que eu acredito que é fundamental, e vocês fizeram e fazem, é escuta as pessoas, escuta a categoria, o que é que eles sentem, o que é que eles pensam. Não adianta a gente fazer um projeto e um programa achando que vai alcançar. A gente precisa ouvi-los. E aquele momento foi uma roda, porque a gente queria ouvi-los de uma forma tranquila, sem pressão. As pessoas estavam à vontade para falar ou não, mas mesmo aquelas que observavam, né, Arlen, elas estavam presentes. E é muito bom para quem está ali, conduzindo, mediando. Eu me sinto muito feliz em perceber que não teve nenhuma agência, por mais diferentes que elas sejam, até as mais difíceis que a gente teve que participar, a gente não deixou de fazer, né, aquele momento em que as pessoas não estivessem presentes. E isso é fundamental para o sucesso, né? Ou para que a gente comece a pensar numa mudança qualitativa. Isso, aproveitar essa sua fala, Sandra, até para motivar, né, os bancários que vão estar assistindo. Isso. Porque participem, se integrem, né? Como foi esses momentos, os que participaram. Deem continuidade, né? Eu observo muito as classes trabalhistas, os movimentos trabalhistas e a questão do sindicato, dos bancários, entrou no meu patamar ali, top lista de pessoas que são referências no sentido de movimentação, de união, né? Então, continuem nesse engajamento, se movimentando por vocês, né? Porque quem vai se beneficiar dessa ação, desse movimento, é o próprio bancário, né? Exatamente. Eu acho aqui que na conversa, já essa resposta a essa pergunta que eu vou fazer já até tenha sido respondida. Mas eu queria que você falasse, Sandra, assim, o que é que diferencia um ambiente de trabalho saudável de um ambiente que favorece o adoecimento? Um ambiente saudável é aquele que a maioria das pessoas sente-se confortáveis em ser quem elas são. Já começa pela própria identidade, né?
Segundo, que as pessoas, elas ficam à vontade para criticar. Quando eu falo em crítica, é aquela crítica construtiva de algo que a gente está em desacordo, onde as pessoas não temem que sua fala seja de forma distorcida, vamos dizer assim, a inversão do que eu falei, né? Então, quando as pessoas se sentem à vontade para criticar, para reclamar, para querer melhorias, né, na sua natureza da atividade ou em algum projeto, eu acredito que esse ambiente ele é saudável, porque eu estou sendo autêntico e verdadeiro. Aquele ambiente que você fica falando na salinha do café, para alguém que não pode resolver, mais como um desabafo, que parece um muro das lamentações, não é salutar. E a maioria dos ambientes, as pessoas desabafam na salinha do café ou no banheiro. Não é? Então, esse ambiente sinaliza para a gente que ele não é um ambiente saudável. Conflitos a gente vai ter, dificuldades nós teremos em qualquer segmento. Mas a gente não pode deixar de enxergar que existe a possibilidade de a gente enfrentar os problemas de uma forma menos adoecedora. Né? Como está, não dá para ficar. Então, esses ambientes, entendeu, Daíra? Eu acredito que um ambiente que você é produtivo, que você tem dias que está melhor ou não, e você vai ser respeitado como tal. Porque você não pode ser rotulado. Porque hoje existem rótulos, né? É verdade. A gente falou muito aqui do profissional, né, que tem dificuldade de pedir ajuda. Teria, assim, alguma atitude simples que o trabalhador ele pode fazer para começar a cuidar mais da saúde mental? Para mim, que sou da área de humanas e saúde, eu acredito que o autoconhecimento ele é fundamental para a gente se observar. Eu falo em observar assim. Por que é que eu estou irritado com isso? Por que aquele comentário de Andresa não me fez bem? Né? Por que quando o Yarley pediu aquela atividade ou foi dividir comigo, eu não gostei? A gente precisa começar a pensar sobre as nossas reações diante dos fatos. De forma simples, objetiva. E buscar também alternativas, hobbies, sabe? Porque a gente fala tanto em trabalho, que parece que as pessoas esqueceram. Só vive disso, né? Que a parte fundamental da vida é só o trabalho. O trabalho faz parte das nossas vidas, mas ele não é a nossa vida. Né? Ele faz parte. Então, eu acredito que todos nós precisamos ter lazer, prazeres, junto com os deveres. Né? Então, procurar atividades que te deem prazer, se for o caso, correr, ler, nadar, caminhar, não fazer nada, né? Tão bom. Ficar ali, sabe? Não fazer nada também é produtivo. É produtivo. Né? Porque você está descansando sua mente, você está deixando de ter acesso, desconectar, como a gente fala, né? Vocês falaram no enfoque anterior, sobre essa desconexão. É importante a gente fazer isso. Mas esse autoconhecimento, Daíra, eu acredito que seja o pontapé inicial, porque ninguém vai cuidar de você se você não se cuidar. Então, não adianta alguém comentar contigo que você precisa, ou alguém te alertar, se você não tiver a consciência que existe algum problema ali. Alguns são solúveis, outros nem tanto, mas eu acredito que essa iniciativa tem que partir, o autocuidado tem que partir da própria pessoa. Sim. Andresa, e assim, a gente está se encaminhando aqui para a reta final, a gente falou muito do projeto, falou dos dados, e agora, qual é o próximo passo? Existe já alguma coisa em mente? Vocês estão estudando? O que é que vai se fazer? Vai ter continuidade, sim. Né? Nós estamos aí preparando novas propostas, né? E a gente acabou dando uma paradinha por conta da campanha nacional, né? Mas estamos ainda produzindo, né, Yarley? Mesmo nessa campanha, nós estamos produzindo aí e vem coisa nova por aí, tá? Podem aguardar que não para por aqui. Foi só uma etapa concluída. A gente terão outras etapas, né? E eu penso que isso vai continuar por muito tempo, porque a questão da saúde mental, ela não é rápida. Ela é um tratamento,
né, na verdade. Então, por que a gente vai parar? Né? A gente tem que continuar fazendo com que as pessoas se enxerguem, né? E antes de acabar, né, eu quero dizer, como eu sempre disse nas rodas de conversa, que o bancário tem que enxergar que a principal meta da vida dele é ele mesmo. Então, assim, ele tem que se colocar como prioridade para que ele possa servir a sociedade, para que ele possa se sentir feliz com o que está fazendo, né, e viver bem. E é por aí. Eu acho que o caminho é esse. Vou fazer um recorte aqui rapidinho com a Andresa, não faz e não faz aqui parte da nossa conversa, da importância da gente falar disso, de fazer barulho para as instituições, sejam bancos, enfim. Na campanha nacional, né, agora que está rolando, o tema saúde está em foco porque é prioridade. E a Andresa, que acompanha aí, inclusive participa das mesas de negociação do banco, né, Andresa, ela trouxe um relato importante para a gente, né, que os bancos, eles não querem reconhecer que o bancário adoece por conta do trabalho, né? A gente entende que na nossa vida nós temos várias demandas, mas como também foi falado aqui, nós passamos grande parte, se não a maior parte da nossa vida dentro do ambiente laboral. Então, assim, é notório, não é mimimi, não é conversa, esteve nas respostas nos questionários, esteve também nas respostas da Consulta Nacional dos Bancários e, para não nos deixar mentir, a questão do INSS, não é? Está nos dados Nos também dados. Nacional aí, né? A Organização Mundial da Saúde. Da saúde. Não tem para onde correr, né? Exatamente. Então, eu acho que o bancário ou qualquer outra categoria, ela tem que buscar ajuda, né? Em relação aos bancários, contem conosco do sindicato, né? Para que nós possamos ajudá-los. E, antes de mais nada, a gente não quer que vocês adoeçam. A gente nem quer que vocês nos procurem por isso. A gente quer que vocês nos procurem para ir utilizar a sede campestre, né? Para fazer sua festa, né? Porque a gente não quer ninguém doente. Então, por isso, esse projeto, para que a gente se cuide, porque a gente sabe que isso repercute, como eu já falei, né, por toda uma vida. Então, vamos nos cuidar, né? Vamos pedir ajuda quando necessário. E o Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região está aqui para ouvi-los, para continuar com essa escuta ativa, para acolher quando necessário. Então, contem conosco e vamos juntos trabalhar por nossa melhora, né? Por nossa cura diante desse cenário aí que vem esmagando a gente, né? E é isso. Muito bem, vamos fazer barulho, porque é urgente mudar, né? Urgente. Bom, gente, a gente chegou ao final. Foi muito legal. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vou deixar aqui o espaço aberto para vocês falarem alguma coisa que vier aí ao coração, só para a gente finalizar. Primeiramente, como eu já reforcei antes, é só, né, mais uma vez dizer que é uma iniciativa que precisa ser valorizada pela categoria, né? Saúde mental faz parte da nossa saúde integral, então não dá para a gente pensar, né, em sucesso na vida, como se tanto fala, né? Em sucesso, sem a gente ter uma qualidade de vida e a gente enxergar que nós não estamos medindo forças, né? É a gente repensar as práticas e o que a gente adotou como sociedade para o mundo do trabalho. Não está dando certo, gente. Algo está errado. Os dados, a Organização Internacional do Trabalho também, Daíra, tá aí mostrando. Então, assim, os dados estatísticos mostram, Contra Andresa, fatos, não há argumentos. Não há argumentos, é uma realidade. E é muito séria, porque ela é mundial. Mas a gente precisa cuidar do nosso espaço. Então, a categoria bancária é uma das 3, a gente elegeu, né? Estava lá no resultado. Das que mais adoecem, e não pode isso ser negado. A gente precisa encarar essa realidade, pensarmos em governo, entidades, empresas, empregados, em soluções. Eu acredito muito que quando a gente une forças, a gente consegue encontrar um caminho do meio, né, Yarley? Alternativas para a gente buscar
atravessar essa fase e esse momento que está sendo tão difícil, né? Muitos casos e a gente não ele não vai deixar de existir porque a gente está negando, mas a consciência da classe é muito importante. Então eu espero que a gente possa voltar a ter encontros e que essa estatística mude para melhor. Sinceramente eu espero isso. Deus quiser. Gente, agradecer mais uma vez pelo convite. Eu estou muito honrado em participar desse momento com vocês, integrar a equipe e reforçar, né? Assim, não é normal a gente sair de casa para trabalhar, buscar o sustento, uma melhor qualidade de vida e adoecer. E principalmente quando esse adoecimento deixa sequelas, rupturas, porque o acometimento, né? O adoecimento mental, ele traz sim algumas consequências, dependendo do tipo da situação. A longo prazo é preciso passar por uma reabilitação maior, no sentido de ansiedade generalizada, ou até uma depressão, é necessário um acompanhamento profissional a longo prazo. Então, não é normal um trabalhador que está saindo para buscar o seu sustento encontrar esse tipo de adoecimento. Então, cuidem-se, não normalizem falas abusivas, estilo só os fortes aguentam, aqui não é ambiente para os fracos. Isso é um tipo de assédio também. Os vencedores não dormem, Os né? vencedores não dormem, trabalham enquanto eles dormem. Não, gente, durmam, descansem. Então, assim, é importante para a manutenção da saúde mental, para a manutenção do corpo e para a vida, né? A gente só tem uma vida. Então, é necessário priorizar, né? Qual tipo de qualidade e atenção a gente está dando para essa passagem nesse momento. E contem com a classe, né? Contem com as pessoas que podem ajudar. Como Sandra falou, não é uma conversa de copa. É os responsáveis ali, as pessoas que realmente vão tomar atitudes em prol do benefício, né? Do profissional e um benefício coletivo, porque a sociedade ganha como um todo. Então, essa é a minha fala. Maravilhosa. Andresa, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que ficamos por aqui mesmo, né? Em agradecimento, né, a vocês mais uma vez, né? Nós é que somos gratos e felizes de termos nos encontrado, né? Foi muito bom e o quanto somou, né, com o nosso projeto. Obrigada e espero que tenham mais podcasts, videocasts conosco, falando sobre isso e de uma forma melhor, com dados melhores, dados mais felizes. Verdade. E é isso, gente. Cuidar da mente não é um sinal de fraqueza. É reconhecer que antes das metas, dos números, dos resultados, existem pessoas. Esperamos que essa conversa tenha provocado reflexão, acolhimento e principalmente mostrado que ninguém precisa enfrentar o adoecimento sozinho. Se este episódio fez sentido para você, compartilhe com um colega de trabalho. Talvez essa conversa seja exatamente o que alguém precisava ouvir. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe aqui o nosso EnfocoCast pelos nossos canais oficiais do YouTube e Spotify e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!